Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. No programa de hoje nós entrevistamos a professora Carmen Alvear, professora adjunta do Departamento de História da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde também coordena o Laboratório de Experimentação em História Social e no Rio Grande do Norte é presidenta da Associação Nacional de História, seção RN. Olá, professora, seja bem-vinda ao programa Educação em Pauta. Olá, eu que agradeço o convite. É bom estar divulgando as atividades do laboratório feito na universidade, porque não fica essa distância. E é sempre bom estar falando de educação, um ponto tão importante para o nosso país. E hoje conversaremos um pouco sobre a história colonial, sobretudo do Rio Grande do Norte, né? A senhora, Exato. Apesar de não ser natural daqui, é uma das pesquisadoras que tem levantado essa bandeira que muitos têm esquecido, né? Como é que começou essa pesquisa, professora? Então, eu cheguei aqui na UFRN em 2009, trabalho com pesquisas na área do Brasil colonial de uma maneira mais geral do Brasil como um todo, mas minha formação é do Rio de Janeiro e trabalho com a questão de terra. E quando eu cheguei aqui no Rio Grande do Norte, eu fui no Instituto Histórico visitar e vi a quantidade de documentos que existiam lá. E apesar de ter 3 grandes clássicos para a história do Rio Grande do Norte colonial, né, Câmara Cascudo, Rocha Pombo, Tavares de Lira, posteriormente teve os trabalhos do Tarcísio de Medeiros e do Olavo de Medeiros, mas havia ainda um manancial de fontes primárias a serem pesquisadas. Então, a partir daí, eu comecei a criar um grupo dentro da UFRN, pegando os meninos da graduação, os alunos da graduação, e incentivando a pesquisa e a reflexão. Então, hoje é um laboratório grande que já conta com cerca de 30 bolsistas, porque eu não sou sozinha, tem o professor José Evangelista Fagundes e a professora Conceição Guilherme. Então, nós 3 juntos coordenamos as atividades do laboratório. E nisso a gente tem desenvolvido essa pesquisa tanto acadêmica, mas sobretudo tentar, que é o mais difícil, é trazer tudo que a gente aprende e desenvolve na universidade para as escolas de primeiro e segundo ensino médio fundamental. Inevitavelmente, algumas coisas a gente precisa tocar. Por exemplo, com o Enem, a gente não tem muito mais essa história local, né? Como é que a senhora vê isso, os professores de história? Por exemplo, uma prova nacional, que obviamente tem seus valores positivos e toda uma pesquisa, né? Um mecanismo de acessibilidade, democratização do espaço na educação, mas não é nessa área que a gente está discutindo. É a história do Rio Grande do Norte. Onde é que fica dentro desse processo, professora? Pois é, essa é uma discussão que eu acho muito complexa, inclusive temos divergências no nosso departamento de História. O problema é que a gente tem pensado a educação voltada para esses exames. Então, o fato do Enem ser um exame nacional, ele não deveria, né, suprimir a questão da história do Rio Grande do Norte nas escolas de ensino médio fundamental. Mas, com essa ideia de pensar no Enem, as escolas acabam suprimindo. E por que eu digo que é uma questão complexa? Eu mesmo tenho divergências lá no departamento, porque eu sou professora de Brasil Colônia, né, que eu dou um semestre, e no outro semestre eu dou História do Rio Grande do Norte 1, que seria o período colonial. E no caso, eu não vejo histórias separadas. Eu acho que a gente tem que pensar a história do Rio Grande do Norte dentro da história colonial. E é uma narrativa que o olhar é por uma área, né? Mas ele está junto a todo momento. Deve estar. Porque isso é difícil de passar para o aluno, esse olhar, digamos assim, mais complexo, de uma abrangência maior? Porque o aluno está muito acostumado com aquele compartimento, o ensino nas gavetas, em compartimentos, né? Mas eu sou uma das que mais luto no departamento para tentar juntar. Porque, justamente, eu faço uma discussão numa disciplina, quem não pagou aquela disciplina não vai conseguir acompanhar o que eu estou discutindo para a história do Rio Grande do Norte. E como a gente tem desenvolvido pesquisas muito aprofundadas de várias questões, fica difícil de eles perceberem um diálogo com o que já foi produzido para outras regiões, né? Porque a gente está o tempo todo dialogando com outras regiões. Então, isso é bastante complicado. Essa compartimentação realmente dos saberes da história, né? É uma pergunta interessante que eu acho que a gente poderia citar agora. Questão do índio, né? O início desse Brasil colônia, Rio Grande do Norte colônia. Como é que a gente pensa esses nossos ancestrais, tendo em vista que hoje a visão dessas pessoas que viveram naquele período é muito estigmatizado. É um índio, né, que tem a ver historicamente com moradores possivelmente da Índia e desse fato. Então não existem índios, não são índios. Como é que fica essa problematização para o próprio aluno
que vem de um ensino médio onde tem uma estigmatização. Esses habitantes eram índios, tinham essa característica, eram negros e tudo mais. Como é que fica essa politização dentro dessa problemática, digamos assim, professor? Pois é, essa é outra questão que a gente tem que tentar lutar o tempo todo, sobretudo no ensino superior, porque são professores que estão sendo formados para trabalhar no ensino básico. E é uma questão ainda presente no século XXI. É uma ideia, a ideia que se tem do índio hoje ainda é uma ideia de um índio que foi descrito no século XVI como selvagem, como canibal. Então, infelizmente, algumas pessoas... Como primitivo, né? Primitivo, exato, termos sempre pejorativos. Então, ainda se coloca o índio com ideias negativas, né? Se faz essa relação. Então, é muito importante que se trabalhe digamos, as características daquelas sociedades indígenas e das diferentes sociedades, né? Porque existiam sociedades de diversos graus de desenvolvimento. Eu acho que é isso que a gente tem que trabalhar, as diferenças de grau de desenvolvimento de acordo com as necessidades que cada um tinha. Né? Então, você tem os astecas, os incas, que tinham sociedades um pouco mais complexas do que as sociedades indígenas que estavam no Brasil à época. Mas você tem toda uma diferenciação processual da construção da história de cada povo. Então, é realmente triste a gente perceber que ainda, isso a gente pode pegar alguns livros didáticos, que nos próprios livros didáticos também contribuem para passar essa imagem. Por isso que a própria escolha do livro didático ela é fundamental para se pensar... Parece que talvez seja uma metodologia de transformar mais fácil, ou realmente foi um equívoco da história isso? Não, eu não diria que tenha sido um equívoco, mas a história se transforma, nós nos transformamos. Eu acho que a ideia de se pensar o índio enquanto agente da sua própria história, ele é um fenômeno de 30 anos, né, a partir da década de 80, que aí você tem os programas de pós-graduação se desenvolvendo, uma vinculação da história com a antropologia muito forte, o que contribuiu também para um novo olhar desse indígena. E aproxima mais, né, porque a história desse índio colocado no ensino médio nos distancia dele, né? E a antropologia é o contrário, ela vem junto. Exato, a história, porque o pessoal achava que quem estudava índio era antropólogo, né? Então, posteriormente, inclusive com a vinda de de brasilianistas, que são americanos que trabalham no Brasil, porque nos Estados Unidos, historiador trabalha com índio, né? Mas aqui, quando eles vieram, foram trabalhar no departamento de antropologia, porque achava-se que não podiam encaixar no de história. Mas... enfim, realmente tem essa questão, né, dessa união da antropologia com a história mais forte. O que muito contribuiu também foi a Constituição de 88, a LDB e as novas leis, para trazer essa discussão tanto do negro quanto do índio e tentar entender esses grupos sociais a partir das suas manifestações culturais. Então, perceber também como é que esse negro que saiu da África de forma forçada, ele vai se transformando já no próprio cárcere que ele está lá na África. E ao longo da travessia também, ele vai se aliar a outros grupos de negros de diferentes etnias da que ele tinha, e dali também vai se transformando no caldeirão cultural. Os negros não eram homogêneos, né, os diversos grupos, os indígenas daqui também não são homogêneos. Quando eles vão ser aldeados, naqueles aldeamentos construídos pelos jesuítas principalmente, você tem conflitos lá dentro das próprias etnias. Inclusive, houve uma resistência muito grande nessa área, onde estamos hoje com o Rio Grande do Norte, né, professora? A senhora acha que houve uma espécie de genocídio dentro do nosso estado, trabalhando o estado já dentro daquela capitania do Rio Grande? Eu não diria genocídio. Tem que deixar claro que, logicamente, o índio, digamos, saiu perdendo no processo de conquista, né? Teve uma população... Porque foi uma área de maior resistência do que, por exemplo, em áreas mais abaixo, como Pernambuco. Pois é porque a gente pensa na Guerra dos Bárbaros, né? Na Guerra do Açu, sobretudo. Realmente, a Guerra do Açu foi um palco muito grande dessa guerra, né? Mas por que eu digo para a gente tomar cuidado com a palavra genocídio? Porque, por exemplo, hoje nós temos 5 comunidades aqui no Rio Grande do Norte lutando por seu reconhecimento enquanto descendentes de comunidades indígenas. E nós temos documentos que mostram que, obviamente, a Guerra dos Bárbaros teve uma matança muito grande, mas que muitas crianças e mulheres sobreviveram, né? O Câmara Cascudo coloca que foi genocídio. O próprio, tem um historiador, Pedro Pontoni, da Universidade de São Paulo, ele coloca também que foi um grande genocídio. O problema do genocídio é a ideia de se achar que foram completamente dizimadas.
e não foram. Houve alguma sobrevivência. E dentro dessa sobrevivência também houve transformações. Né? Os índios que foram aprisionados já acabaram se ocidentalizando, se a gente pode dizer assim. Eu não me lembro qual foi a pesquisa, mas em outra entrevista eu terminei citando a última pesquisa do IBGE, inclusive citou que tem aumentado o número de índios, não é, professora? No Rio Grande do Norte, do Brasil colônia, para hoje, tem alguma tribo daquela época ainda? E quais são as que tem hoje? Tem, eu acho. Bom, daquela época, né? É porque pensar a história do ponto de vista linear. Eu sei que daquela época os potiguara, como a gente conhece, né? Até potiguar, como a gente identifica aqui no nosso estado, camarão, né? O comedor de camarão. Mas os potiguaras são reconhecidamente, ficaram acabando na Paraíba, né? Os de hoje. Agora, os do Catu não é a minha área de expertise, né? A questão indígena. Mas os do Catu, tem os Mendonça do Amarelão também. Eu confesso que eu não sei quais são as etnias, mas eu acho que eles não se identificam como potiguara ainda. Mas é como eu estou te dizendo, eles se transformam. Eles podem ter perdido a identidade potiguar, de ser potiguara do século XVI, XVII, e ter assumido uma outra identidade indígena, ainda indígena, né, não branca, mas que tenha um nome diferente, né, uma identidade diferente. Ok, professora, a gente vai fazer um intervalo, mas na volta conversamos um pouco mais sobre essa história, voltamos à colonização, sobretudo no Rio Grande do Norte. Não saia daí, a gente volta já já com o segundo bloco do programa Educação em Pauta. Até já! Marina jogou essa garrafa de refrigerante no lixo seco. A garrafa foi apanhada pelo catador João e transformada nesse pote de iogurte. Maurício comprou, bebeu o iogurte e jogou o pote no lixo seco. Aí veio o catador João e ajudou a transformar o pote de iogurte em sacola plástica. Vovó Irene usa a sacola para levar as compras para casa. Depois de usada, a sacola foi para o lixo seco. E junto com outras sacolas, se transformou em mais uma garrafa PET. Você pode fazer o mesmo. Separe o lixo úmido do lixo seco e ajude a construir um mundo melhor. Repense, reaja, recicle. Uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Assim ele parece inofensivo, mas você já sabe os males que esse mosquitinho pode trazer. Por isso, todo cuidado é pouco para que o Aedes aegypti não se prolifere. Aí vão algumas dicas. Verifique caixas, reservatórios e depósitos de água. Eles devem permanecer limpos e lacrados. Deixe o terreno limpo de copos plásticos, pneus, sacos de lixo. Não parece, mas eles podem ser criadouros do mosquito. As calhas dos telhados devem estar sempre limpas e desentupidas. O acúmulo de água é um local ideal para o Aedes aegypti. Coloque telas nas janelas da sua casa. Isso evita visitas indesejadas ao longo do dia. Ter bichinho em casa é bom, mas lembre sempre de trocar a água dele e de lavar o recipiente. Caso tenha alguma dúvida, entre nesse site ou ligue para esse número. É o seu canal de comunicação com o governo federal. No IFRN, todos os campos estão engajados na luta contra o Aedes aegypti. Isso porque a gente sabe que para vencer essa guerra, cada um tem que cuidar da sua parte. Entre na luta você também e prove que um mosquito como esse não é mais forte que um país inteiro. É o IFRN na luta contra o Aedes aegypti. Voltamos com o segundo bloco do programa Educação em Pauta e eu continuo a conversar com a professora Carmen Alvear. Ela é professora do Departamento de História da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, está conversando com a gente sobre algumas pesquisas na área do Brasil colonial, na capitania do Rio Grande, né, professora? Começar um pouco sobre esse livro, que a pergunta é como é que surgiu o início da pesquisa desse livro, professora? Capitão Mor, nomeações para o governo do Rio Grande do Norte. Bom, essa ideia surgiu a partir do momento que a gente faz muitas transcrições lá no laboratório.
E a gente transcreve muito porque a gente acha importante estar divulgando de uma forma que todos possam ler, porque não é todo mundo que consegue ler um documento manuscrito, é necessário conhecimentos paleográficos que você só adquire ou realmente com muita experiência ou na graduação Fora de história. O acesso, né, esses documentos que não é o acesso pessoa... às vezes é difícil, eles estão nos arquivos aqui no Brasil, no caso desses eles estão em Portugal, né? Agora, hoje em dia eles têm digitalizado bastante, então a gente tem as cópias digitalizadas, o que facilita. Mas vocês têm essas cópias dos documentos de Portugal ou foram digitalizados na pesquisa? Não, digitalizados de Portugal. De Portugal. Eles já ofertam para, por exemplo, pesquisadores do mundo todo que queiram? Ofertam, dependendo do arquivo você tem que pagar, dependendo, você pode ir sozinho lá e fotografar. Né? A senhora achou muitos documentos do nosso estado? Do Rio Grande? Sim, do Rio. O Arquivo Histórico Ultramarino, ele foi toda a documentação depositada relativa ao Conselho Ultramarino. E o Conselho Ultramarino era o conselho em Lisboa, que era responsável por por resolver todas as questões do ultramar. E aí inclui todas as capitanias do Brasil. Então, no caso da capitania do Rio Grande, existe uma coleção específica lá, que foi toda digitalizada. Existe um catálogo produzido pela professora Fátima Martins Lopes, professora aposentada do nosso departamento. Então, isso realmente facilitou. Agora, além do Arquivo Histórico Ultramarino, tem o Arquivo da Ajuda, que é pouquíssimo pesquisado e tem algumas coisas. O Arquivo Nacional da Torre do Tombo, que é gigante e ainda tem muita coisa. Eu acabei de descobrir um documento de uma irmandade lá de Açu, do século XVIII, da segunda metade do século XVIII. Ainda não parei para analisar. Mas isso eu achei, digamos, por acaso. A gente tem que ter muita paciência, perseverança para ir lá e ler todos os manuscritos. Mas com certeza tem bastante coisa lá nos arquivos portugueses. Porém, para o caso do Rio Grande, nós somos muito sortudos, né? Por isso que eu sou muito feliz aqui, porque tem toda uma história ainda para ser construída à luz dos documentos. Os historiadores daqui fizeram um trabalho muito bom, mas como a pesquisa histórica tem se especializado cada vez mais, ainda tem muita coisa por fazer. Então, os documentos que se encontram, sobretudo no Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, são fantásticos para a gente fazer uma história da administração colonial, da justiça colonial, dos indígenas também, enfim, da escravidão. Tem muito ainda a ser publicado, né, professora? Tem muito ainda a ser publicado. Muita coisa esquecida, entre aspas, mas que precisa. Como é que funcionava, então, essa função do Capitão Mor, né? Eles eram nomeados de que forma? Eles passavam por uma espécie de concurso, né? Se lançava um edital em Lisboa, e o que é interessante, a gente não consegue saber ainda, mas todos ficavam sabendo, não era a época da internet, mas eles sabiam, e vários candidatos preparavam um memorial para poder se candidatar. E aí nesse memorial, principalmente, tinha que se sobressair a experiência militar, porque o cargo de Capitão Mor é um cargo, é uma espécie do governador, né? As capitanias principais tinham governadores, no caso do Rio Grande era Capitão Mor, eles eram responsáveis pela defesa, então tinham que ter essa experiência militar. Então ganhavam, em geral, aqueles que tinham uma carreira, uma folha extensa militar, de experiência militar. Um bom currículo nessa área. Um bom currículo nessa área. Né? Raramente você ganharia por uma indicação sugestiva só por ser parente de alguém importante. Mas acontecia? Acontecia. O próprio Bernardo Vieira de Mello, que é um dos mais famosos, que dá nome à nossa avenida, ele não participou do concurso que ele foi nomeado. Né? Eu acho muito interessante isso. Ele vem de uma família ilustre de Pernambuco, até originalmente, se eu não me engano, da Madeira, mas eu sou louca para fazer a biografia do Bernardo Vieira de Mello, mas ele não participa. Agora, foi um Capitão Mor tão bom do ponto de vista administrativo para a coroa, né? Porque ele teve o seu mandato renovado por mais 3 anos. Professora, quando a gente vai falar de história, a gente termina trazendo uma herança que vem até os dias de hoje, né? Por que eu coloco isso? Quando a gente vem para a política atual, a gente não tem como dissociar os nossos candidatos que foram eleitos com oligarquias. Isso na época colonial também existia? Existia. E eu geralmente falo muito para os meus alunos, quanto mais eu estudo colônia, mais eu acho que a gente avançou pouco. Não gosto de ser tão negativa assim,
Mas é bom entender, né, professora? Exatamente, é bom entender por que nós somos assim, por que culturalmente nós aceitamos, inclusive, uma situação... Acho que essa é a maior pergunta, por que é assim, não é? Mas eu acho que é um pouco cultural, uma certa acomodação, enfim. Mas, com relação a essa questão das oligarquias, eu tenho um mestrando, Bruno, e no caso, esqueci agora o sobrenome dele, mas enfim... Bruno está estudando a Câmara de Natal ao longo do século XVIII e ele conseguiu mapear toda uma triangulação familiar e a gente percebe que não podia nepotismo naquela época, não podia um tio e um sobrinho no mesmo ano, mas aí tem um tio num ano, um sobrinho no outro, o pai no outro, e aí você percebe a família está 20 anos no poder. Né? E se não está enquanto vereador, está enquanto outro cargo camarário, porque existiam almotacés, existia provedor, enfim, a gente consegue perceber dentro da administração pública, dentro da administração, sempre as mesmas famílias. Sempre as mesmas famílias. Vão ter algumas facções, algumas brigas pelo poder, onde tem ser humano tem briga pelo poder, e então a gente consegue perceber esses grupos distintos, mas são todos partes de uma elite. O que hoje permanece, né? Exatamente. Professora, voltando um pouco para a questão da metodologia, né? A gente sabe que a história traz essa grande narrativa, né? Essa nossa herança das civilizações que nos antecederam, os nossos patriarcas, né? E como é que isso foi sendo produzido, elaborado dentro da sua disciplina, das pesquisas, até chegar a um material como esse, metodológico, de um jogo onde a gente pode trabalhar com a história colonial do Rio Grande, né? Isso. Bom, no caso, esse acho que é o papel mais desafiador para quem trabalha no ensino superior, né, e para os próprios alunos da graduação. É como transformar todo esse conhecimento muito específico que a gente discute na graduação aos olhos do aluno de ensino médio e ensino fundamental. Uma das possibilidades é a construção de jogos educativos, por isso que lá no grupo a gente tem desenvolvido, né? Aqui a gente tem um que é Desbravando o Território Potiguar, seria pensando justamente na ideia de se pensar como é que o território do Rio Grande do Norte foi sendo avançado pelos conquistadores e provocando o massacre dos indígenas no período da Guerra dos Bárbaros, mas não trazendo apenas esse episódio da Guerra dos Bárbaros, mas também um pouco do cotidiano deles. Então a gente retrata um pouco a importância da pecuária, que é nesse mesmo momento que a pecuária começa a despontar como uma principal atividade econômica da capitania, mas também a pescaria. A pescaria ela era muito forte naquela época. O gado ele vai ser muito vendido para Paraíba e sobretudo Pernambuco, mas o pescado ele é todo comercializado e consumido dentro da capitania do Rio Grande. Então você tem uma disputa por quem tem o acesso às redes, aos três mares, que é uma espécie de rede, porque existia uma importância muito grande e um controle dessa Câmara Municipal pelos preços que deveriam ser tabelados, né? Então a gente trabalha com essa questão das pescarias, nós trabalhamos... Porque às vezes a gente fala só do hegemônico, né? Açúcar, pecuária... Pois é. E esquece do litoral, né, também, que é uma parte muito importante. Como é que isso é trabalhado aqui, nesse mapa, com essas cartinhas, professora? Então, aqui os personagens saem da região do Forte, né, que seria Natal, embora a conquista não necessariamente começou por Natal, na questão de ser um erro histórico, mas é porque também não dá para a gente querer reproduzir num jogo educativo tudo perfeitamente histórico, né? Mas é um marco, né? Exato. Então eles saem da fortaleza, né, que era o centro da defesa, sobretudo, e no que eles vão andando, eles puxam uma carta. Então, por exemplo, nessa aqui, indígena, uma aliança com os Tarairu. Então, para acabar com os ataques dos Tarairu, é necessário se aproximar dos demais membros da aldeia, estreitando laços de estima e amizade, você passa a conviver com eles. Então, esse jogo também traz uma diferenciação dos tapuias, né? No caso aqui a gente tem os Tarairus, porque a gente tenta desconstruir um pouco essa ideia hegemônica, os tapuias são um grupo homogêneo. Não, né? Os tapuias eram vários grupos étnicos e tentar começar a perceber essas diferenças étnicas entre esses índios tapuias, né? Cada cartão desse ele gera, quem sabe, uma aula, uma problematização. Como foi feita a produção de cada cartão desse? Então, a gente discutiu muito, né? Por isso que sempre tem que estar um professor ou um instrutor junto para estar explicando. É lógico que, como é um jogo educativo, pressupõe-se que o conteúdo tenha sido um pouco trabalhado anteriormente. Porque alguém vai chegar para jogar esse jogo e vai perguntar, meu Deus, o que é Tarairu?
muitos podem nunca ter ouvido falar. Então é bom mostrar então, que era há necessidade de algo prévio também para o jogo, né? Exato, de um conhecimento prévio. Esse é um outro jogo que não precisa de tabuleiro. Esse daqui dessas cartinhas. Exato, no qual se criam alguns personagens. Você tem o Capitão Mor, você tem o indígena, você tem a Senhora de Terras. A gente tentou capturar vários personagens indígenas tentando mostrar a diversidade colonial. E aí, no caso, no que ele cria o seu personagem, aí um acusa o outro e aí vai contando uma historinha, mas a história se cria por ali. Então é um RPG histórico. Um RPG simplificado histórico, né? Tem que ter o controlador, o mediador, até justamente para a gente tomar cuidado e não partir para para isso que a gente está tentando evitar. Mas ele é índio, então ele é selvagem. Não, ele é índio, ele pode negociar, ele pode ter estratégias, porque também tem muita gente que liga o indígena ao ingênuo. E muitos índios... Ao domesticado, né? Digamos assim também. Mas às vezes a própria domesticação, entre aspas, né? Mas a própria maneira, a estratégia dele se inserir, ela é estratégica para ele sobreviver. Né? Entre ele ser morto por uma bala e participar da aldeia, vamos participar da aldeia. E alguns líderes, né, que eram chamados de principais dessas aldeias, vão virar vassalos do rei, vão ganhar terras, alguns vão ganhar até título. Felipe Camarão é um que se destaca na guerra contra os holandeses e ganhou o título da Ordem de Cristo, o hábito da Ordem de Cristo, que era uma das comendas mais desejadas por todos os conquistadores. Professora, a senhora faz parte de uma rede de experimentação em história social, né? Que disponibiliza documentos, as Seis Marias, por exemplo, do Império Luso Brasileiro. A gente já está terminando o nosso programa, mas acho que como é que funciona essa parte da história que é compartilhada com Portugal, com o Brasil? Esse é o meu projeto maior, que é a plataforma Silb, que são Seis Marias do Império Luso Brasileiro. É uma ideia ainda de colocar online, já estão online 4.300 cartas de Sesmaria, que é o antigo título de propriedade da terra no período colonial. Nós já temos as do Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará e Pernambuco. Eu tenho colegas trabalhando com Bahia, São Paulo, Pará e Maranhão. Agora, é um projeto vital, não só pela pesquisa acadêmica, mas a Sesmaria é às vezes utilizada ainda legalmente para a pessoa mostrar que ela tinha a propriedade, que ela tem aquela propriedade de terra de família também, muitas vezes. 300, 400 anos. Então é um título jurídico que ainda pode ser, às vezes, utilizado de forma estratégica para você provar a sua posse imemorial, né? Imemorial é aquela que nem se tem memória. Então, esse é um dos meus projetos maiores. E essa rede é essa tentativa de construir coletivamente esses projetos, porque é muito complicado. O trabalho acadêmico do pesquisador é muito sozinho, é muito solitário. Então, é muito bom quando tem alguém para ouvir, alguém para a gente dividir. E eu acho que o Laboratório de Experimentação em História Social da UFRN, que é um dos componentes, a gente tem conseguido trazer grandes frutos. Ok, professora. Infelizmente a gente termina o programa aqui, mas tinha muitas coisas a falar, mas parabenizo a senhora por não ser do Rio Grande do Norte, mas por trazer tanto em pauta, né, essa nossa história muitas vezes esquecida, ou que ficam ali guardadas em vários lugares do mundo e a gente não consegue trazê-la à tona. Muito obrigado pela entrevista, professora. Obrigada, eu que agradeço. Eu já me sinto potiguar, eu digo, por isso que eu falo nosso estado, nossa capitania, e é uma história fantástica. Para quem está assistindo o programa, tem algum canal, e-mail ou site onde eles possam acompanhar essas pesquisas? A gente tem o site do laboratório, que é www.lehs, que é a sigla, né? Laboratório de Experimentação em História Social, .ufrn.br. Muito obrigado, professora. Obrigada a você. Muito obrigado você pela audiência na Educação em Pauta. A gente se vê na próxima semana com mais um programa, todos os sábados, às 10 horas da manhã, com reapresentação também aos domingos. Vale lembrar que todos os nossos programas são postados na internet no nosso canal. Você pode compartilhar e também acompanhar os programas antigos. A gente se vê na próxima semana. Até lá!